Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você gostar do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então vamos ao tema de hoje. Sentimentos como decepção, desilusão, frustração, insegurança, ansiedade, sentimento de culpa, revolta, mágoas, medo de recomeçar, medo de se ferir novamente, medo do amanhã. Hoje nós vamos colocar o dedo na sua ferida e na minha também, porque eu já passei por todos esses sentimentos. Então hoje nós vamos falar sobre as dores do divórcio. Se você já se divorciou ou está se divorciando, você vai se identificar com o que nós vamos falar nesse vídeo. Se você nunca passou por isso, você pode conhecer alguém que venha a passar. E ficando aqui conosco, assistindo o vídeo, você vai ter conhecimento para instruir outras pessoas que estiverem passando pelas dores do divórcio. A primeira dor que eu vou abordar aqui é a decepção. Quem nunca? Aquele sentimento de decepção que chega até você no momento que você descobre a pior face da outra pessoa, aquele lado que você não conhecia. Depois de passar anos com aquela pessoa, você percebe que talvez você tenha vivido uma ilusão. Pelo menos é isso que vem à mente da gente quando a gente passa pela decepção do divórcio, né? Quando o outro chega e inesperadamente pede o divórcio. Nesse momento você põe em xeque tudo aquilo que você viveu. E a sensação muitas vezes é que o seu cônjuge, aquela pessoa com quem você foi casado por meses, anos, ela morreu e nasceu outra pessoa ali. O outro se torna irreconhecível. A decepção é um dos sentimentos mais amargos da experiência humana. De acordo com o dicionário, ela significa desilusão ou desengano. O termo vem do latim deception, que remete para a ideia de trapaça, de dolo. E é realmente tudo isso que a gente sente quando a gente se decepciona com alguém. Mas eu creio que ninguém sabe o que é de fato uma decepção só pela definição do dicionário. A gente só sabe de fato o que é a decepção quando a gente vive uma experiência assim. E eu posso dizer que não é nada agradável. Mas a decepção, ela faz parte da experiência humana. Quem nunca se decepcionou com o outro, não é verdade? Tem uma frase de Mário Quintana que ele diz assim: se eu pudesse, eu pegava a dor, colocava dentro de um envelope e devolvia ao remetente. A decepção, ela anda ali, lado a lado com a dor. E a vontade é de realmente pegar ela e mandar para o remetente. Mas isso não é possível. Mas enfrentar e superar essa decepção é totalmente possível. E eu vou te dar dicas nesse momento de como fazer isso, pela experiência que eu vivi e pelo conhecimento que eu tenho hoje. A decepção é uma ferida na alma, gente. E como é que a gente trata as feridas? Com remédio e com curativos, não é mesmo? E qual é o remédio para você? Qual é o remédio que a gente pode usar nessa ferida que está aberta na sua alma? No meu caso, os remédios e curativos foram o seguinte. Primeiro, eu fui buscar conhecimento sobre o assunto. Fui buscar a experiência de outras pessoas, até mesmo no YouTube, ver histórias de pessoas que superaram a dor do divórcio, superaram a decepção. Fui ver pregações sobre o assunto, sobre casamento, sobre família. Me afastei das fofocas, me afastei das pessoas que queriam me dar notícias do meu ex-cônjuge, me afastei das pessoas que queriam bisbilhotar minha vida. Eu simplesmente me fechei naquele momento, coloquei Deus na minha caixinha e refleti. Foi um momento de muita reflexão, de muito aprendizado e de muita busca ao Senhor. Eu deletei tudo que me remetesse à pessoa, ao meu ex-cônjuge. Até o nome dele eu tirei da minha agenda. Coloquei apenas uma letra e, principalmente, tive muita fé. Eu tinha muita fé que tudo aquilo que estava acontecendo iria cooperar para o meu bem. Que aquela dor tinha um propósito. E os curativos, aquele paliativo. Um paliativo que eu tinha eram minhas amizades, as minhas boas amizades, sabe? Aquelas únicas pessoas
que conseguem realmente estar com você nesse momento. Então eu tinha minha amiga Laís, que me ajudava bastante, eu tinha outras pessoas também. A Laís, ela marcou muito porque sempre que eu ligava, ela estava ali presente. Então eu tinha algumas pessoas ali que eram os meus curativos, que me ajudavam naqueles momentos de crise maior, de dor maior. Fora isso também eu tinha o quê? As coisas que eu gostava de fazer. Então eu gastava boa parte do meu tempo também fazendo coisas que eu gostava, orando, né? A oração, ela é uma terapia. Então tudo isso eram os meus curativos. Então fica a dica, não encubra a ferida, não abafe. Ferida encoberta, abafada, ferida que você finge que não tá ali, ela nunca vai curar. Você tem uma ferida, a decepção é uma ferida na alma e você precisa tratar. E com esses itens que eu acabei de falar com vocês. Eu tenho certeza que se vocês porem em prática, vai ajudar bastante a superar essa decepção. E, no mais, o tempo, né? O tempo, ele é um grande remédio. Com o tempo, você vai entender o que aconteceu, você vai ressignificar aquela experiência do passado e, com certeza, essa dor que está no seu peito, ela vai diminuir a cada dia. Mas para isso você precisa fazer as escolhas certas. Mas quem dera que fosse só a decepção que estivesse envolvida em um divórcio. Não, não é só a decepção. Existem muitos outros problemas, sentimentos envolvidos nesse ato. Por isso eu digo para você, se você está pensando em se separar, repense as suas atitudes, repense a sua forma de ver a vida. Deus criou o casamento para durar a vida toda. O divórcio é possível? Sim, em casos extremos, em exceções. Mas o que a gente vê hoje é uma banalização do casamento, gente. E por isso, tantas pessoas feridas. Então, só fazendo esse parêntese aqui, nós estamos falando sobre as dores do divórcio. E eu espero que você nunca passe por isso. Mas se passar, saiba que tem tratamento e que existe vida após o divórcio. Uma outra dor que bate a porta após o ato do divórcio é o sentimento de insegurança, ansiedade, sabe? Ver o terreno que parecia tão sólido se deslizar diante dos seus pés. Ver seus sonhos de ter uma família estruturada, daquele núcleo familiar, ver isso se desmanchando como um castelinho de areia. E você tenta agarrar, mas não tem como impedir. Você descobre que não tem autoridade e nem poder para mudar a cabeça do outro, para mudar a opinião do outro. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Respeite as escolhas do seu cônjuge. E eu digo aqui, respeite a escolha de qualquer pessoa que esteja à sua volta, né? Inclusive, respeite a você mesmo. Mas com relação ao outro, gente, a gente não tem como mudar. Quando o outro toma uma decisão, ele só vai mudar se realmente ele se arrepender, né? Porque a mudança, ela é uma chave que abre, só tem fechadura por dentro. Só pode abrir de dentro para fora. Você não vai poder mudar a mentalidade por mais argumentos que você use, por mais estratégias que você tenha. Talvez você vai poder retardar por um momento, mas lá na frente aquele sentimento e aquela dificuldade ela vai reaparecer. Então o antídoto para essa insegurança, para essa ansiedade, para essa dificuldade de aceitar a situação é entender que a sua felicidade não está ligada a outra pessoa. A sua felicidade não está na mão do outro. Olhe apenas para aquele que restaura todas as coisas, para aquele que tem o poder de transformar o caos da sua vida em paraíso. Igual ele fez no início do mundo, né? Ele pegou a terra sem forma, vazia, também tem um vídeo sobre isso. Uma terra sem forma e vazia e transformou em um paraíso. Não há nada que Deus não possa fazer para aqueles que creem nele. Olhem o que a palavra do Senhor diz em Mateus 6, versículo 25 ao 34. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto a vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E eu acrescento, não se preocupe com nada, não se preocupe com seu cônjuge que foi embora, que saiu, que está tomando escolhas erradas. Não se preocupe. E a palavra de Deus continua, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
Por que vocês se preocupam com roupas? Eu acrescento, porque vocês se preocupam com coisas dessa vida? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado fora, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, como será o amanhã? Não se preocupe. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo que você precisar será acrescentado. Foque naquele que é maior do que todas as coisas. Foque na expansão do reino de Deus, na obra do Senhor. Foque nisso e deixa Deus cuidar da sua vida. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, quero deixar essa palavra para você que está ansioso, com o término desse relacionamento, ou sei lá, às vezes já pode ter acontecido isso há anos lá atrás e você ainda não superou. Não se preocupe com o seu futuro, não esteja ansioso, não tenha insegurança. Deus está aí cuidando de você. Você só precisa crer e parar de tentar agir com suas próprias mãos. Terceira dor do divórcio: as lembranças. Quem nunca chorou com lembranças? Lembranças daquela época, lembranças do Egito, eu costumo dizer. Os amigos em comum, a rotina que vocês tinham juntos, uma vida partilhadas, os bons momentos, os locais que marcaram, as tardes de domingo juntos assistindo filme, se divertindo, as nossas risadas, a nossa identidade. Era tudo tão bom, era tudo tão lindo, Por que acabou? As lembranças, elas realmente machucam, maltratam. E existe um antídoto para isso também. O remédio, gente, para essa situação, para essa dor do divórcio, é você evitar, Evite por um tempo, evite os locais que vocês frequentavam, evite até as reuniões de amigos onde eram vocês dois, evite tudo aquilo que te causa lembranças, que te remete ao passado, causando dor. Por quê? Você tem uma ferida aberta e você precisa de um tempo para curar. Então, enquanto você não se cura, você deve evitar aquilo que te causa mais dor. Então, não dê asas à sua imaginação, não fique lembrando, revivendo o passado e até projetando algo para o futuro, até junto com aquela pessoa. Não faça isso. Dê um tempo para você, dê um tempo para sua mente, dê um tempo para você se recompor. Ocupe a sua mente no momento com as coisas do reino de Deus, com as coisas de Deus. Ocupe sua mente com a restauração da sua vida, com a metanoia que você precisa sofrer, porque isso sim vai te dar bons frutos lá na frente. Ficar vivendo de passado, relembrando, reabrindo a ferida, isso não vai te tirar do lugar, só vai te destruir mais, tá bom? Então esse é o antídoto para as lembranças. Quarta dor: como recomeçar? Então esse como recomeçar, ele é em 3 esferas: socialmente, emocionalmente e financeiramente também. Mas vamos começar pelo social. Depois de anos vivendo com uma pessoa, você às vezes não sabe nem quem você é. Parece que você não sabe onde o outro termina, onde você começa, tá tudo muito misturado. Então nesse momento você está sendo desafiado a recomeçar. E eu posso te dizer, várias pessoas passaram por isso e conseguiram, e com você não vai ser diferente. Você só precisa ter paciência e humildade e coragem para se redescobrir, para se reinventar, tá? Isso vai ser com o tempo. Como eu disse no tópico anterior, quando você entende que esse sofrimento ele vai te levar a uma mudança de mentalidade, quando você deixa esse sofrimento produzir frutos bons em você e não frutos amargos, de amargura, não. Quando você encara o que está acontecendo, confia em Deus e sabe que com o tempo ali você vai se levantar,
Lógico que vai, eu passei por isso, eu tô aqui falando para vocês hoje e várias outras pessoas já passaram por isso e tudo fica muito melhor depois da experiência que a gente tem, eu vou falar isso mais lá na frente, mas você precisa saber que você vai se reinventar e você vai descobrir novamente quem você é de fato, as coisas que você gosta, sabe? Quem é a Thaís, o que ela gosta, como ela é, qual é o jeito dela. Você agora não tem mais uma pessoa ali de alguma forma te poldando, então você pode se redescobrir. E eu espero que você se redescubra e que saia de você, sabe, o melhor possível, que flua Deus da sua vida. Então, recomeçar socialmente é totalmente possível sim, e você vai conseguir isso com paciência, humildade e coragem. Recomeçar financeiramente. Então, depois do divórcio, geralmente existe a partilha dos bens, né? E tudo que divide fica mais frágil. A tendência é essa. No meu caso, eu tinha uma vida aparentemente estável, casa, carro, não me preocupava com feira, com contas, né? A gente estava bem. E depois que houve a separação, o que sobrou foi uma quantia em dinheiro que eu investi em concursos, porque eu sabia que aquela quantia ela iria acabar, né? Porque não era um valor muito alto. Então, a situação realmente ficou difícil. Então, muitas pessoas, depois do divórcio, acabam... Um dos cônjuges, às vezes, tem dependência financeira do outro, né? Alguns precisam voltar para casa dos pais, às vezes voltar para casa dos pais com os filhos, né? Isso acaba sendo até humilhante. Às vezes até a sagacidade do ex-cônjuge, né? De ficar com a melhor parte. Enfim, diversas coisas podem acontecer na questão financeira depois de um divórcio. Mas uma coisa eu posso falar para você, sempre existe um recomeço, sempre, não se preocupe com isso. Eu poderia dizer que essa deve ser as últimas das últimas preocupações. Busque a Deus, busque a direção em Deus. Senhor, o que eu vou fazer daqui para frente? Peça a direção dele, ele vai te mostrar. No meu caso, como eu já estava estudando para concurso, eu tinha esse foco, eu investi nisso. E graças a Deus eu cheguei a passar no concurso, não foi o melhor concurso do mundo financeiramente falando, mas para mim ele é o melhor, porque ele me dá a provisão que eu preciso e ele ainda me dá condições de cuidar do meu filho. E isso para mim é uma grande riqueza. Mas veja bem, eu fiquei, quando aconteceu a separação, eu fiquei sem emprego, eu não tinha emprego, eu estava terminando o doutorado e grávida. Então outras pessoas no meu lugar poderiam se desesperar. Nossa, como vai ser daqui pra frente? Eu não posso nem estudar, como é que eu vou estudar com a criança recém-nascida? E eu te digo, não se preocupe, não se preocupe. Deus vai te dar a possibilidade de vencer cada dificuldade. Ele vai estar contigo em cada passo que você der. Ele vai usar pessoas para te abençoar. E eu te digo mais, é nos momentos de maior dificuldade que a gente encontra maior força, maior garra para vencer. Então faça aquilo que está ao seu alcance. Eu não estou te dizendo para você se acomodar, não é isso. Eu estou dizendo para você fazer aquilo que está nas suas mãos, aquilo que é possível você fazer naquele momento. Plante boas sementes e Deus vai dar o crescimento. Talvez você tenha aí seus 40, 50, 60 anos, talvez você ache que tudo que você viveu foi meio que investimento que ruiu, né? Foram anos da sua vida de investimento e agora você não tem nada. Meu querido, várias pessoas passam por isso, recomeçam e ficam muito melhor. Eu poderia até citar aqui histórias, né, de pessoas que perderam tudo. Uma história que eu conheço é a história do Kaiser. Eu sigo o Pablo Marçal, ele é amigo do Pablo, e eu vi a história dele. Ele veio do zero, né, inclusive ele só tem até a 7ª série do ensino fundamental, e ele conseguiu a primeira empresa dele, uma empresa que custava 1 milhão, se eu não me engano, um valor bem alto. E essa empresa quebrou, ele foi traído pelos sócios e ele voltou para o zero de novo. E hoje o Kaiser é um dos grandes empresários, é um dos maiores empresários do Brasil. Então, o recomeço é sempre possível. Não importa onde você está, não importa a situação, não importa a cidade, não importa a idade que você tem. Nada disso é importante. Sempre é possível recomeçar. E eu volto a dizer, plante a semente e Deus dará o crescimento, tá? Sua função é plantar. Planta e entrega nas mãos dele. Não se preocupe com isso. E a sexta dor, o recomeçar emocionalmente. Ainda mais quando se tem filhos.
né? Muitas pessoas que passam pelo divórcio, elas acham que não é possível recomeçar emocionalmente, que nunca mais elas vão ter uma vida em família, né? Que elas perderam tudo. Mas posso te dizer uma coisa? Não limite o seu futuro. Não limite. Os limites existem aqui, na mente da gente. Então tire os limites e foque só em Deus. Ele pode operar milagres. Basta você crer. Então, no meu caso, quando tudo aconteceu, de alguma forma veio uma convicção no meu coração, sabe? Isso foi 1 ou 2 meses depois, começou a vir essa convicção no meu coração. Eu nem sonhava em conhecer o Vinícius, mas é como se uma voz falasse lá dentro de mim que Deus ia levantar um homem para assumir o lugar que foi deixado, para assumir a mim e ao João. O meu ex-esposo, ele quis se separar, eu estava grávida e ele simplesmente não quis mais. Muitas mulheres se preocupam porque têm filho e acham mais difícil recomeçar por conta disso. Mas deixa eu falar para você, um homem de verdade, um homem de Deus, ele nunca vai deixar de se relacionar com uma mulher porque ela tem filho. Pelo contrário, ele vai querer estar ao lado dela, ajudando ela nessa missão. E isso, gente, isso é amor. E se tem amor, dá tudo certo. Mas se não tem amor, nem vale a pena entrar. Então, recomeçar emocionalmente é possível sim, ainda mais quando se tem filho, né? Eu sou prova disso, eu tinha um bebê na época que eu conheci o Vinícius e isso nunca foi impedimento, né, para que a gente se relacionasse, para que o amor surgisse, né? E foi de uma forma muito genuína. E eu digo para você, não corra atrás. Quando eu conheci o Vinícius, eu não estava correndo atrás de ninguém, eu não estava em site de relacionamento, eu nem falava disso para ninguém. Então eu estava focada em Deus, eu estava focada nos meus estudos, eu estava focada em recomeçar a minha vida e ser feliz, tá? Ser feliz independente das circunstâncias. E o Vinícius, ele surgiu, e eu tenho certeza que ele não surgiu do nada. Eu tenho certeza que foi Deus que enviou o Vinícius para minha vida. Por tudo que a gente vive hoje, pelo nosso propósito de vida, foi algo assim muito lindo, muito harmonioso, muito maravilhoso, que trouxe muita paz e alegria ao meu coração e ao coração dele. E hoje, para a glória de Deus, a gente vive um casamento abençoado. O Senhor restaurou todas as coisas, a bagagem que eu tenho, a experiência que eu tenho de tudo que eu vivi, a experiência que o Vinícius tem de tudo que ele viveu, só vem a somar nas nossas vidas, as dores que nós passamos, decorrente do divórcio que nós sofremos no primeiro casamento. Essa dor, ela nos transformou em alguém melhor, ela nos aproximou mais de Deus, ela nos deu mais humildade, então ela só veio a contribuir. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do recomeçar, não tenha medo. Se você focar em Deus, Ele vai te conduzir dia a dia, passo a passo, pelo caminho que apraz a Ele. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho mais 9 dores do divórcio a abordar aqui, inclusive a maior dor que existe, né, que é a dor de ver um filho sofrer decorrente disso. Mas eu não vou falar isso aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Vou gravar um outro vídeo falando das outras dores do divórcio, tá bom? Então, terminando esse vídeo, você pode ir lá conferir o vídeo 2, as dores do divórcio, parte 2, tá? Se você gostou desse vídeo, se contribuiu para sua vida, deixe seu like, deixe o seu comentário. O comentário é muito importante, gente. Eu amo ler o comentário, mas não é só para mim, não. Todo mundo que chegar no canal, que assistir o vídeo, olhar o comentário, vai poder ser edificado. Então, você pode edificar a vida de outras pessoas contando o seu testemunho, né? Dando ali a sua palavra de conforto, deixando o seu comentário e compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Isso ajuda bastante o canal, né? Eu sempre falo que fazendo isso você está ofertando no canal e também sendo usado por Deus para abençoar outras vidas, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Corre lá no próximo vídeo, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Um beijo, fiquem com Deus.